Vamos lá, pessoal. Continuando essa parte de geometria, a gente vai ver agora a geometria posicional. Certo? Para isso a gente tem que ter em mente os elementos primitivos da geometria. Toda geometria está baseada nesses três elementos. Ponto, certo? O ponto ele geralmente é representado por uma letra maiúscula. O ponto ele não tem dimensão, ele não tem massa, certo? É um ponto. Ele se refere somente a uma localização. Reta. Reta ela é geralmente representada por uma letra minúscula. Ela tem uma dimensão. Agora a reta ela é infinita para um lado e é infinita para o outro. Certo? Não tem início nem fim. Ela vem do infinito e vai para o infinito. Plano. Plano seria a parte tipo quadro branco que a gente usa aí. Essa parte lisa, isso aí seria um plano. Ele geralmente é representado por letras gregas e ele tem duas dimensões. Certo? Mas na frente a gente vai ver a ideia de espaço, três dimensões. Mas continuando aqui, a posição relativa entre esses elementos. Então, qual é a posição relativa entre um ponto e uma reta? Só tem duas. Ou o ponto está na reta ou ele não está na reta. Certo? Não tem para onde ele ir mais. Ou ele pertence à reta ou ele não pertence à reta. A posição relativa entre pontos. Ó, se eu tenho três pontos que eu consigo passar uma reta que pegue os três, eu posso dizer que esses pontos eles pertencem à mesma reta. Certo? Então eles são colineares. Eles pertencem a uma mesma reta. Existe uma reta que passa pelos três ao mesmo tempo. Agora, se eu pego aqui, por exemplo, o A, o D e o E, não existe reta que passe pelos três ao mesmo tempo. Certo? Uma reta que passa aqui, ela jamais vai pegar o ponto E. O ponto E está fora dessa reta. Então, esses pontos eles não são colineares. Não existe uma reta que pegue os três ao mesmo tempo. Certo? Eu tenho uma reta que pega o A e o D, eu tenho uma reta que pega o A e o E. Eu tenho outra reta que pega o D e o E. Mas não tem uma só que passe pelos três ao mesmo tempo. Posição relativa entre um ponto e um plano. É que nem um ponto e reta. Ou o ponto está no plano ou ele não está no plano. Ele não pode estar em outro lugar. Ou ele está no plano ou ele não está no plano. Então, o ponto P ele pertence ao plano alfa, mas o ponto Q ele não pertence ao plano alfa, ele está fora do plano. Duas retas. Aqui, ó, temos as retas concorrentes. Elas são retas que elas se cruzam em um único ponto. Certo? Então existe um ponto onde elas vão cruzar, ó. Ponto P. Então elas são concorrentes, as retas R e S. Porque elas possuem um ponto comum, o P. Então quando eu faço a interseção dessas retas, lembrando que uma reta é um conjunto de pontos, é um conjunto de infinitos pontos. Então desses infinitos pontos, quando eu faço a interseção, somente o ponto P está nas duas ao mesmo tempo. R e T. Certo? Você viu que eu coloquei aqui um desenho de um cubo para facilitar a visualização. Então, R é paralela a T. Certo? Então eu tenho a minha reta R aqui embaixo, certo? E a T aqui em cima. Certo? Elas nunca vão se encontrar. Então elas são paralelas. Elas vão andar lado a lado infinitamente e jamais se encontram. Certo? Então, elas são paralelas, quer dizer que a interseção delas é vazia. Eu não vou ter ponto de encontro. Ela não possui ponto comum, mas podem ser colocadas em um mesmo plano. Ó, se você ver essa parte aqui, ó, que seria a face do cubo que está voltada para frente, isso aqui representa um plano. Então, elas pertencem a esse plano e nunca se encontram. São paralelas. Agora aqui vem a imaginação. A reta S e T são chamadas reversas, porque elas não têm ponto em comum,
mas também nunca se encontram. Certo? Que elas nunca se cruzam. Certo? Por quê? Porque elas estão em planos diferentes. Elas não podem ser colocadas no mesmo plano. Então, enquanto essa reta T, ela está aqui no plano da face da frente, a reta S, ela está fazendo assim, ó. Então, uma passa aqui e outra passa aqui, ó. E elas não se encontram. Se elas estivessem no mesmo plano, elas seriam concorrentes. Mas elas estão em planos diferentes. Uma está aqui e outra está aqui, ó. Elas jamais se encontram, mas também não tem ponto em comum. Elas são reversas, elas são de planos diferentes. Posição relativa entre uma reta e um plano. Vamos ver aqui o plano da folha. Certo? Eu tenho uma reta que passa aqui em cima do plano. Certo? Se eu boto ela aqui encostada no plano, ela pertence ao plano. Certo? Eu tenho uma reta que está fora do plano. Digamos, aqui em cima, ó. Ela está aqui em cima, o plano está lá embaixo. Então ela não pertence ao plano. E eu tenho reta que ela vai de certa forma furar o plano. Então ela vem de fora, fura ele e passa para o outro lado. Então essa reta que está fora, que é a reta S, ela é paralela ao plano alfa. Elas não têm ponto em comum, a sua interseção é vazia. A reta R, ela está passando encostado no plano, ó, dentro do plano. Então ela está contida no plano. A interseção delas é a própria reta R. Elas vão possuir infinitos pontos em comum. Todo ponto de R também pertence ao alfa. Então, infinitos pontos comuns. E eu tenho a reta T, que é chamada reta secante ou concorrente. Ela vem, fura o plano em um único ponto e passa. Certo? Aqui assim, ó. Essa reta que fura o plano, ela vai formar um ângulo, certo? Com o plano. Se ela vem retinha de cima, formando um ângulo de 90 graus, além de secante ou concorrente, eu posso dizer que ela é perpendicular ao plano. Certo? Ela fura o plano. Posição relativa entre dois planos. Aí eu fiz umas pinturazinhas aqui, ó. O plano alfa é esse que seria a base do dado. O plano beta seria esse plano em cima, ó, da minha caixazinha aqui que eu fiz, ó. Certo? O meu cubo. Então, o plano alfa, ele é paralelo ao plano beta. Certo? Eu tenho um plano aqui e outro aqui, ó. Um acima do outro. Eles jamais se encostam. Certo? Não tem ponto em comum, a interseção é vazia. O plano alfa e o teta, quer dizer, esse de baixo e esse aqui que está em pé, eles são concorrentes. Eles, um entra por dentro do outro. Certo? E com isso eles vão ter uma reta em comum. Certo? Vai existir uma reta que vai seguir, passar por dentro dos dois ao mesmo tempo. Então, nesse caso, os planos alfa e teta formam um ângulo de 90 graus. Eles podiam não formar. Em vez deles estarem assim, eles podiam estar mais... Logo, eu posso dizer que eles são perpendiculares também. E aí, para aprofundar, vocês dão uma olhadinha aí nos exercícios aí da página 182, 184, 185, 187 e 189. Dá uma estudada aí nessas definições e dá uma olhada nas questões.